Saudações a todos. Estamos aqui em mais uma edição do programa ADESG em Foco para a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que é uma entidade que busca discutir a defesa, a cidadania e todos os assuntos relacionados à segurança e defesa nacionais, que tem hoje a honra de receber o Coronel Alexandre José Correia. Muito obrigado por sua presença. Boa noite a todos, boa noite, Vitor. É um prazer sempre estar à disposição da ADESG mais uma vez. Obrigado ao senhor. Bom, vamos fazer uma breve apresentação do nosso convidado de hoje. Coronel Alexandre José Correia, carioca, oficial da Arma de Infantaria da AMAN, possui formação ampla tanto no Brasil quanto no exterior, destacando-se, dentre os nacionais, o de Altos Estudos Militares e o Curso Superior de Inteligência Estratégica da Escola Superior de Guerra. Fora do país, realizou estudos nos Estados Unidos, Alemanha, Canadá e França. É mestre e doutor em Ciências Militares e Segurança Pública pela ESAL e pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército, e em Operações de Informação pela Toronto University, Canadá, e Fenomenologia do Terror pela Universidade de Granada, na Espanha. Desempenhou as funções de analista, instrutor e comandante em companhias militares e instituições de ensino dentro e fora do Brasil. Foi ainda oficial de ligação do Brasil junto à OTAN. É profícuo articulista, com publicações sobre liderança, políticas estatais e guerra irregular, dentre outras. Exerce hoje a função de instrutor da Escola Superior de Guerra. Mais uma vez, Coronel, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. O senhor poderia nos esclarecer qual seria a definição mais aceita de terrorismo? Bom, Vitor, não existe consenso, né? O mundo ele gira em torno de interesses e não existe consenso hoje, uma definição única de terrorismo. Os interesses dos estados e os interesses dos grupos, eles ditam diferentes matizes de definição. Mas eu adotaria, né? Eu sou mais simpático à definição adotada pelo Global Terrorism Index, que é uma instituição privada, ela não é subsidiada pelo Estado, ela está na Austrália, é uma entidade que fica sediada em Sydney, e a própria definição da ONU. Então, segundo o Global Terrorism Index, o terrorismo é a ameaça sistemática ou uso da violência, né, por atores não estatais. E aí começa a primeira parte das nossas considerações. Por atores não estatais, seja para estabelecer ou se opor a uma autoridade, com a intenção de comunicar uma mensagem política, religiosa ou ideológica a um grupo maior do que o grupo de vítimas, gerando medo e alterando ou tentando alterar o comportamento desse grupo. Essa é a definição do Global Terrorism Index. Então, veja que ele traz um detalhe, né? É ameaça, uso de violência, terror por atores não estatais. Vou comentar isso depois. Já a ONU, o nosso Kofi Annan, né? Ou então chanceler da ONU, presidente, né? da ONU, ele, em 2005, em Madrid, ele simplificou um pouco isso e disse que era qualquer ação que constitui terrorismo se tiver a intenção de causar a morte ou sérios danos corporais a civis ou não combatentes, com o propósito de intimidar uma população ou obrigar um governo ou uma organização internacional, como a própria ONU, a fazer ou se abster de praticar qualquer ato. Ou seja, ele aí já não coloca, ele já não restringe a entidades não estatais, né? Ele só diz que ele foca na vítima, né? A intenção de causar a morte ou sérios danos corporais. Outras definições, o Departamento de Estado norte-americano, os próprios estados, a França, a Inglaterra, todos eles têm definições bem parecidas, cada um com as suas peculiaridades, porque existe também um cuidado com esses países, porque tem a definição de alguns têm definição de terrorismo doméstico, né? Tem o terrorismo internacional e tem o terrorismo doméstico. E confunde um pouco com crime,
né, nas suas devidas proporções, dentro das suas legislações específicas de cada caso. Por que eu comentei isso do ator não estatal? Porque se nós voltarmos no tempo, na história, terrorismo não é de hoje, né? O terrorismo acontece desde que o mundo é mundo, né? E as cidades-estados gregas, elas já praticavam, já utilizavam-se de atos terroristas uma com as outras para impor, né, a sua vontade. Ora, e voltando ainda no tempo, mas olha, cidades-estado, hein? O que foi que Nero fez na antiga Roma, né? Nero praticou terrorismo de Estado, né? Sem dúvida nenhuma, incendiando a própria cidade, né? A tal da Via Crucis, né? Que a Roma fazia na época. O que foi a Revolução Francesa por parte de muitos autores, né? Por exemplo, posso citar Hugo Goethe. Hugo Goethe ele escreveu um livro interessantíssimo, O Terror na Revolução Francesa, e assinalava atos que praticados por autoridades estatais, como, por exemplo, Robespierre, que praticou bastante atos dessa natureza. Então, o terrorismo, na sua origem, eu costumo associar muito à ação do Estado. Digamos que o terrorismo teve muita influência, sim, o que existe hoje, mas ele começou pelo Estado. O Estado pratica terrorismo também. Existe o terrorismo de Estado. E por que hoje as definições isentam eles? Por interesse, né? Quem faz a lei do jeito que quer, né? Então, é por isso que hoje há muita controvérsia, né? E nós temos que tomar muito cuidado na hora de definir uma entidade como entidade terrorista, uma organização terrorista, e que está cometendo atos terroristas, porque, como diriam nossos avós, né, o pau que bate em Chico bate em Francisco, né? Então, porque não dá para isentar um Estado que pratica atos que foram praticados, por exemplo, na Roma, na Grécia Antiga, durante a Revolução Francesa, não dá. Né? Então, porque o que eles fizeram também é considerado hoje, pelas definições, também foram atos terroristas, atos de terror. Né? Ok? Muito interessante. Isso é uma questão que, verdadeiramente, as pessoas acabam associando o terrorismo normalmente a agentes não estatais. Tá? E houve interesse, de fato, em manter esse status quo, como o senhor bem asseverou. Então, como sempre, levar o conhecimento ao público é a melhor forma de nos blindar desse Exato, tipo de manobra. exato, exato. E é muito importante entender o contexto, tempo e espaço. Qualquer estudioso, qualquer elemento de ciência política, ele tem que ter isso em mente, né? Ele vai ter que sempre considerar o tempo e o espaço para ver exatamente o que está acontecendo naquele momento e por que aquelas definições foram feitas daquela forma. Perfeito. É o contexto histórico que, tradicionalmente, nas melhores cadeiras das melhores universidades, se dá antes de iniciar o estudo da matéria. Daí a importância, a relevância, né, de cravar o momento na história em que ele é efetivamente criado. No Brasil, na sua opinião, o caso mais importante de terrorismo, qual foi e quais os seus desdobramentos para a sociedade? Meu amigo, então, vamos lá. Antes da gente começar a levantar algumas ideias, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque no Brasil a lei de terrorismo é de 2016, a lei que regulou, né, que é, regulamentou, né, o terrorismo, né? Ela é de 2016, da Olimpíada, né, na época das Olimpíadas, motivada pelas Olimpíadas, né? Então, qualquer um que tente falar de atos terroristas ou de organizações terroristas antes disso está sendo descuidadoso, porque até então não tínhamos essa regulamentação, né? Não era regulamentada. A nossa Constituição fala de terrorismo, né? A Constituição de 88, ela fala, né? Mas ela não define, ela não regula, não regulamenta, né? A lei que veio regulamentar isso foi só em 2016.
mas atos que se assemelham à prática do terror, que querem trazer terror, eu acho que no Brasil ficou muito marcado aqueles ataques do PCC em 2006, né? Foi em maio de 2006, né? Nós tivemos ali mais de 500 mortos. Então, eu acho que esse foi, por causa do número de mortos, foi praticamente uma semana, foi uma semana do terror, né? Por causa dessa quantidade de mortos, eu acho que foi de 12 a 21 de maio. É que eu acho que ele foi muito significante, sim, e aí expôs o crime organizado praticando atos de terror. Então, aquele momento no Brasil, eu acho que foi crucial para que o povo entendesse, viesse enxergar o que são atos de terror. Entendeu? Então, eu acho que no Brasil, se a gente voltar na história, vai ter muita lenha para a fogueira. Né? Tem muitos outros atos por aí. Aquele eu acho que foi o que deu uma virada na chave, por causa da quantidade de vítimas de quão cinematográfico foi, né? Aqueles ônibus incendiando, etc. E expandiu, né? De São Paulo, ele contaminou Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia, é, e foi de uma amplitude que eu acho que ele foi o mais significativo. Agora, nós tivemos agora no final do ano, e até mesmo início desse ano, começaram esses ataques, né, de lobo solitário às escolas. Isso realmente preocupa muito a família brasileira. Os ataques das escolas de Aracruz, que foram agora aí em novembro de 22, né? Tivemos ali o massacre de Blumenau, né, na creche. É, assim, o de Realengo também, que aconteceu em 2011. Então, esses também chamaram muita atenção da mídia, né? Porque a violência contra crianças, né? Então, por causa disso tudo, eu acho que despertou o debate do tema pelo povo brasileiro. Muito bem levantado, principalmente essa questão de como alguns eventos que não sempre são destacados pela mídia como atos de terror, na verdade o são. E, infelizmente, grande parte da população obtém o seu conhecimento a partir da mídia, que, É, quando não interessada com a coisa pública e com a defesa isonômica dos padrões, dos parâmetros nos quais um Estado deve ocorrer, e como o poder nacional acaba ficando, como muito bem lembrado pela doutrina da Escola Superior de Guerra, sendo influenciado por essa vertente psicossocial, as pessoas fazem uma conexão enganosa. E, às vezes, eventos de muito menor expressão ganham uma notoriedade grande, enquanto outros, o senhor veja, esse do PCC, de 5 centenas de vítimas, eu, pessoalmente, não me recordava que era esse o número. Então, nós mesmos somos atingidos por essa massificação na mídia que traz, frequentemente, desinformação. exatamente. Sobre os agentes causadores de atos terroristas. Seus objetivos, eles mudaram ao longo das décadas desse último século ou, na sua visão, eles permanecem os mesmos? E quais seriam esses objetivos? Pois é. E agentes causadores, né? Então, quando a gente fala nos agentes causadores, eu volto àquela consideração do Estado. Vamos lá. O terror, ele é uma ferramenta, né? Empregar o terror é uma maneira de atuar, é uma ferramenta. As organizações terroristas, especialmente as extremistas religiosas, né? Não vou falar aqui que são só muçulmanas, tem extremismo religioso em tudo que é religião, não é só muçulmano. O que foi a Inquisição? A Inquisição foi um extremismo católico, não foi? Uma perseguição, não foi terrorismo aquilo? O ato não foi terror que a Inquisição fez em nome da Igreja Católica, né? Então, quando as pessoas falam porque apareceu e realmente se destacou nos últimos anos o extremismo islâmico, né? Muita gente
foca só nesse prisma, né, do extremismo islâmico. Mas vamos voltar à pergunta. Porque quando a gente fala em agentes causadores, nós temos que entender que o terror é um meio e não um fim. Ele é um meio. Ele é um meio de causar impacto. É um meio de se atingir alguns objetivos. Mas quem são os interessados por aqueles objetivos? Quando você fala agente causador, foi o cara que explodiu a bomba? Foi o cara que apertou o gatilho, disparou? Ou foi o interesse da nação por trás dele? Então, é preciso estar atento aos verdadeiros causadores, né? Porque os instrumentos, eles estão aí em toda parte e foram e serão, continuarão a ser usados pelos verdadeiros causadores. Eu volto a dizer, o terror, ele sendo instrumento, e nós poderíamos citar aqui uma série de exemplos, ele foi um instrumento de várias nações ao longo da história para atingir os seus objetivos. Mas quanto aos objetivos, aí sim, existe um consenso hoje em dia da maioria dos pesquisadores e articulistas, que os fins políticos são sempre firmaram um consenso entre todas as definições, com objetivos políticos, né, de chegar a atingir um viés político, de atingir o Estado e não o governo, atingir o Estado. Isso sim tem sido um consenso ao longo da história, porque ao longo da história o Estado, grupos menores tentando atingir o Estado, ou outro Estado, utilizando-se dessa ferramenta para atingir outro Estado. Okay? Então, acho que ao longo do tempo, os objetivos políticos permaneceram. Os instrumentos foram sendo manipulados, usados de forma diferente. Ok? Certo. Nesse sentido, corroborando o que o senhor falou, né, a máxima romana, cui bono. Então, efetivamente, quem está se beneficiando, né, ou prejudicando com aquele determinado ato. E aí, muitas vezes, chega a ser a origem. E qual seria o maior risco na atualidade? Organizações terroristas ou efetivamente atos praticados pelos já anteriormente mencionados pelo senhor lobos solitários? Olha, qual seria o mais perigoso? Sem dúvida nenhuma, as organizações, porque as organizações elas têm mais recursos, são financiadas, né? As organizações elas são uma ameaça maior. Eu acho que eu fico com essa vertente, porque os lobos solitários, o nome já diz, né? Eles são lobos solitários e na maioria deles o financiamento é mais complicado, é mais difícil de ser realizado, embora muitos também tenham sido financiados ao longo da história. Mas a maioria deles, especialmente os extremistas, eles são manipulados psicologicamente, manipulados de alguma forma e são utilizados. São ferramentas úteis e descartáveis, são ferramentas descartáveis. A maioria deles, como esses meninos, esses jovens que fizeram esses ataques aqui nas escolas no Brasil, não tem perspectiva, né? A falta de perspectiva, a falta de educação, de cultura, eu sempre bato muito nisso nas minhas aulas, porque um povo esclarecido, educado, ele não é enganado, né? Então, a quem interessa a falta de educação, a de cultura, a falta de perspectiva, a quem interessa, né? Quem pode se valer disso? Quem pode usar isso? Então, é isso que a gente tem que estar atento. Mas as organizações, para mim, ainda são as mais perigosas. Ainda são as mais perigosas. E nós temos ainda organizações ativas, né? E que estão causando dano por aí afora, mas que a maioria dessas notícias não chegam no Brasil, porque o teatro ele mudou um pouquinho para a África,
a Ásia. Então, não chega aqui, né? E às vezes não há nem interesse, né? Diferente de um atentado num país de primeiro mundo, que aí vai chamar a mídia inteira, né? A atenção da mídia toda. Mas eu acho que as organizações ainda são um risco maior do que os lobos solitários. Embora os lobos solitários sejam muito mais difíceis de se detectar, porque são pessoas cooptadas, muitas vezes até pela própria internet, e fica muito difícil de cooptar, de perceber, né? Até a hora do atentado. O senhor já tocou nesse assunto, tá? Mas eu volto a perguntar porque eu acho que é um tema relevante e talvez o senhor possa nos trazer mais informações a respeito. Seria correto afirmar que alguns estados nacionais, então, são patrocinadores do terror? E isso vai depender do observador ou corresponde aos elementos próprios das suas atividades? Não, sem dúvida tem Estado patrocinando. Sem dúvida existem Estados patrocinadores, tá? O próprio Global Terrorism Index levanta isso, os grandes órgãos de inteligência do mundo todo que estudam o assunto, a própria CIA, o Mossad, todos eles levantam esse fluxo de caixa, né? Porque é só perseguir, é só correr atrás do dinheiro que a gente vai ver da onde ele veio, follow the money, né? É, então nós temos hoje aí, né, sem dúvida, não dá para isentar estados como o Irã, como o Sudão, como a Síria, não dá para isentar, porque é lá que a maioria deles se forma, treina, pratica e para poder executar. E ao longo dos últimos 20 anos, né, pelo menos, esses três estados aí foram os que mais patrocinaram, né, grupos terroristas. Ah, são questões que realmente fazem parte do dia a dia dos noticiários, mas às vezes acabam caindo no esquecimento. Por falar em esquecimento, né, casos emblemáticos como o 11 de setembro de 2001 geraram consequências não apenas locais, mas geopolíticas também. Existe ou deveria existir, nesse sentido, algum limite para o que se define como um ato de terror? A legislação, né? A legislação ela deveria trazer esses limites, mas como a gente já conversou, essa legislação ela é muito pendular, né? Não há um consenso mundial para esse tipo de prática. Então, esse limite, né, especialmente para deixar bem enquadrado o que é, o que vem a ser um ato terrorista, a legislação realmente é a solução para poder enquadrar. Agora, volta a ser um caso complicado, né? No próprio Brasil, né? Nós estávamos conversando antes, nós temos agora, nesse momento, tramitando no Congresso um PL, né? Um projeto de lei, é o projeto de lei 83, se eu não me engano, que tenta fazer alterações na lei de 2016, né? Na lei que regula o terrorismo em 2016. Então, esse é o problema. Os interesses políticos, né? Não só no Brasil, isso acontece em todos os países, né? Interesses políticos por trás dificultam essa regulamentação e esse enquadramento, né? Então, no final das contas, sempre cai na interpretação, não só de um judiciário, né, dos países, né, ou da Corte Internacional, ou da opinião pública, né? E a comoção é que gera o enquadramento, vamos dizer assim. Então, dependendo da comoção, você vai ter um determinado enquadramento. Esse é o problema. Nós não temos a legislação não é rigorosa e não é exata, né, em todos os países. No final das contas, eminentemente um problema ético, né? Pois as ferramentas
políticas são utilizadas com finalidades estranhas ao interesse nacional. E, Isso. quanto a isso, eu tive a oportunidade de acessar um artigo do Politico norte-americano, onde ele falava que a diferença básica entre o que acontecia no cenário político norte-americano de 1950 e o de hoje é que havia os mesmos partidos e muitos problemas similares. Porém, democratas e republicanos se uniam no momento de discutir interesses da nação, o que hoje, lamentavelmente, não acontece mais. Exatamente, ou seja, o Estado, o interesse, objetivos de Estado acima dos objetivos de governo, Claro. né? E coisa que no Brasil sempre foi muito difícil da gente perceber, né? Os interesses nacionais. Quais são os interesses nacionais hoje? Quais são? Né? Está claro isso para a população? Quais são os interesses da nação brasileira? Ou Cada... nós temos aqui interesse de partidos de governo? exatamente, isso que eu ia dizer. Cada plataforma é um conjunto diferente. E antagônico, que é pior, ao anterior. É, exatamente. E a gente é difícil progredir, é difícil prosperar num quadro desse. É difícil ter um planejamento com início, meio e fim, Sim, né? Porque o que um começa, o outro vem e, né, e termina, e pelo simples prazer de terminar e de dizer que não, não é assim, é por aqui, não é por aqui, é por lá. Mas, assim, o interesse nacional, né? Essa é a questão, é isso que se debate muito na ESG. sim. O senhor mencionou o relatório Índice Global do Terror. Nesta edição de 2023, enquanto a América do Norte teve a mais acentuada melhora regional no tema do terrorismo, a África subsaariana sofreu a sua maior degeneração. Quais são os elementos clássicos que permitem o surgimento do terror e como podemos mitigá-los? Pobreza, carência. É, se for analisar, se fizer uma análise geopolítica na origem de todos os grupos, você vai ver que são locais onde a pobreza, a carência, o analfabetismo é muito grande. É difícil não se deixar levar os jovens, né, nessa situação por um outro lado romântico ou até mesmo, na verdade, enganador, né? Mas você falou da África subsaariana, realmente, as estatísticas mostram que lá foi o local onde mais cresceu. Então, veja de novo, pobreza, carência, né? Mas, acima disso tudo, veja como tem interesse por trás, né? Se a gente for analisar aonde nós estamos tendo problemas com grupos terroristas na África subsaariana, aí nós vamos ver lá, enxergar o Mali, Níger, o Chad, o Sudão e a Eritreia, né? Em todos esses países que eu citei, eu estou falando, eu tracei a linha da África subsaariana, né? A gente vem de oeste para leste, vem lá, Mauritânia, não tem muito exemplo do que eu vou falar, mas o Mali tem, o Níger tem, o Chad, o Sudão, a Eritreia. O que tem nesses países? O que está sendo muito explorado nesses países hoje? Pedras preciosas, minerais raros, todos eles são grandes. O diamante negro, né, da África. Então, é muito ouro e pedras preciosas nesses locais, e minerais de toda a série, muitos tipos diferentes, né? Ora, será que não é muita coincidência, não? Né? Essa, essa, esse, esses pontos, né, de riqueza mineral que não é bem explorada e não dá para ser, e não tem, esses países não possuem a tecnologia apropriada para a exploração, onde estão aparecendo grupos que garantem, né, por coincidência,
muitas organizações não governamentais também trabalhando na área. Não tem uma certa semelhança aqui com a Amazônia brasileira? Fica para reflexão. Pessoalmente, estava pronto para falar sobre isso. Exatamente. Exatamente, é uma semelhança muito grande. Embora estratégias distintas, né, o mesmo interesse internacional concentrado, né, em peso. E apenas para também fazer um breve comentário sobre o que o senhor falou do diamante negro, né, diamante de sangue também, como retratado, É, né, no exato, filme com o DiCaprio, que trata dessa problemática toda, que também não é tão recente, mas que é um interesse contínuo. exatamente. Coronel, segundo especialistas no tema, repetidos estados de emergência das nações, esse estado criado ou não, mas sua superveniência, passaram a se tornar uma tendência incômoda. Manifesta, por exemplo, na atual legislação antiterror suíça, que viola direitos humanos sob o pretexto de segurança nacional. Já vimos isso antes também. Existe o risco do tratamento dado ao terror na atualidade estar, como o senhor bem pontuou anteriormente, mais relacionado à política, com estratégias de desinformação e até lawfare, do que efetiva preocupação com seu combate? Não tem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Como eu disse, é a ferramenta sendo usada para interesses de estados, né? Interesses estatais, ou pelo menos interesses de governo, né? Então, mais uma vez, é, realmente os estados de emergência são os estados de alerta, né? Os alertas que são provocados nos estados, alguns estados nacionais, eles possuem diversos tipos de alerta, e aí executa, por exemplo, na Suíça, o estado de emergência, aqui seria o estado de sítio, né? Ou que o valha, né? Mas, sim, vem sendo utilizado pelo interesse do Estado, né? O interesse do Estado ele vem prevalecendo e, novamente, o lawfare, né? A guerra jurídica, né? A guerra jurídica ela é constante, ela existe, está sempre, mais do que nunca hoje em dia, sendo travada, né, constantemente, né? Aqui mesmo nós estamos vivendo isso agora, né? A tentativa de mudança da lei de 2016. Esse PL nada mais é do que uma prática de lawfare, né? E a gente, sendo uma tentativa de adequação ou não para enquadrar um determinado momento, né? Que eu vou me abster de aprofundar, porque isso está sendo tratado até em CPI, né? Então é melhor a gente não comentar. Mas, sem dúvida alguma, a ferramenta, como eu disse, continua sendo usada pelo Estado, sim, de várias maneiras. Exato, e como o senhor bem asseverou anteriormente, não só o Estado, né, mas particularmente governos. E Grupos de interesse, né? exato, exato. Coronel, sua exposição foi ao mesmo tempo breve, porém extremamente rica. Eu gostaria que o senhor, em havendo vontade, por gentileza, oferecesse suas considerações finais para encerrarmos nossa sessão. Nós, ao estudarmos, né, essa dinâmica do terror, né, eu gosto muito de lembrar David Rappaport, né, um autor americano, que ele fala das 4 ondas, né, de terrorismo. A primeira onda foi uma onda anarquista, né, lá de 1880 até 1914, até a Primeira Guerra Mundial. Era uma onda que veio recheada de assassinatos contra autoridades estatais, ou seja, contra o Estado, né? Depois nós tivemos uma onda anticolonial, que foi a que veio depois da guerra, né, de 1919, mais ou menos, até 1960, né?
Essa onda anticolonial, ela veio ao contrário da primeira, criar novos estados, é consequência, né, do tratado, né, pós-guerra. Depois nós tivemos uma onda, e nessa onda anticolonial vimos surgir ali alguns grupos como o IRA, né, que é exatamente um protesto, né, para criar estados, etc., o ETA, básico também. Depois nós tivemos a onda da nova esquerda, né? A nova esquerda foi de 1960 até 80, foi daquela que veio depois do Vietnã, praticamente, com o Vietnã, até 1980, onde surgiram muitos grupos, aí sim, grupos que vieram do Oriente Médio, né? Por exemplo, a Frente Popular de Libertação da Palestina, né? Com a onda de sequestro de aviões, onde a Leila Khaled aparece como uma figura, né? Fizeram muitos sequestros. Nessa época surgiu a Irmandade Muçulmana, que está ativa até hoje. E depois nós tivemos a onda religiosa, aquela que veio depois de 1979, depois da Revolução Iraniana, né? Com o Imam Khomeini, né? Que depois o Shah Reza Pahlavi. Então, nessas ondas, hoje, eu acho que a gente está vivendo já uma quinta onda, que é a onda cibernética, porque hoje o terror ele tem se espalhado muito também via na dimensão informacional e no ciberespaço, né? Porque eu acho que hoje em dia, daqui para frente, vai ser muito mais fácil causar terror com um computador na mão do que propriamente mobilizar uma organização, treinamento, etc. Você com 2, 3 hackers, você causa muito prejuízo, muito terror, conseguindo penetrar em certas infraestruturas críticas, né? Então, eu acho que hoje a gente está vivendo vamos começar a viver essa quinta onda, especialmente com com o aparecimento, o surgimento da inteligência artificial. Então, nós temos que estar preparados para isso. Essa preparação, ela começa, já começou, mas os estados, especialmente o Brasil, ele precisa se preparar mais para isso, porque aquele que não identifica, né, o seu agressor, o seu opressor, ou a sua ameaça, ele fatalmente se torna no próprio. Ele praticamente é o alvo, né? Então é ele que é o alvo. E é isso que eu acho que hoje nós precisamos focar, né? Daqui para frente, esse problema do ciberespaço ele vai ser palco de outras ondas, de outras atividades que poderão causar terror também, mas de uma outra forma. Isso a gente precisa enxergar. E eu agradeço de antemão aí o convite, estou sempre à disposição da ADESG, tenho grandes amigos na ADESG e espero que seja aí de grande valia, né, o nosso bate-papo. Coronel, certamente, e eu concordo com o que o senhor fala sobre a questão das amizades na ADESG, que inclusive sou prova viva disso. Desde 2018 integro o corpo da ADESG como seu efetivo membro, e esse ano tive a oportunidade de estar junto à ADESG Nacional. E, inclusive, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra realiza uma série de atividades. Então, aos nossos espectadores, além dessas nossas apresentações e entrevistas com autoridades e temas de alto nível, nós temos também cursos, como, por exemplo, o terceiro curso de Introdução à Inteligência Estratégica, oferecido agora pela ADESG do Rio de Janeiro, mas também outras delegacias ao redor do país. Então, os senhores podem se informar pelo site adesg.org.br e saber mais a respeito. Coronel, muito obrigado. Tenho certeza que foi muito enriquecedor, não apenas para mim, mas para todos os nossos espectadores. Um forte abraço a todos aí, boa noite. Boa noite.